E aí, pessoal, tudo bem? Augusto aqui. E estamos aqui, ó, no horário da tarde, né? Às 13h32 da tarde. Estamos aqui para fazer mais algumas operações, tá? Eu gostaria aqui, você que está nos assistindo, que você me desse uma nota de 1 a 10 para como está chegando o áudio para você, ok? Então, se estiver chegando aí muito baixo, você me avisa que eu estarei corrigindo até amanhã, tá? Eu vou corrigir, tá certo? Então, depois vocês me passam aqui como está chegando o áudio para vocês. Vai ser de grande importância, tá? Quero agradecer desde já ao Jean, né, pelo aviso que o áudio está baixo, mas eu quero saber se está chegando, né, no mesmo tom para todo mundo, tá? Beleza? Deixa a nota de 1 a 10 para mim saber quanto que eu posso melhorar aqui, ok? Beleza. Ó, então vamos lá, pessoal. O que nós estamos observando aqui, ó? Hoje nós fizemos operações, né? Tivemos um empate, uma vitória, né? Utilizamos a moeda GBP-USD. Eu estava treinando no Euro JPY, enfim, né? Então aproveitando esses pares de moeda aqui, agora a gente está no Euro JPY, né? Ó, aproveitar que ele não está fazendo ainda o movimento que eu quero que faça, né? Então eu vou eliminar ele e vou deixar só o Euro USD aberto para a gente ter um começo aqui, tá? Ó, esse movimento aqui, ó, deixa eu analisar primeiro. Vamos aproveitar e fazer duas entradas aqui, tá? Tá, gráfico fez participação. Agora ele chegou e fez aqui, ó, um possível rompimento, tá? De região. O que eu consigo observar aqui, né? Ó, o gráfico vem em tendência estreita, né? Ele tá fazendo o ciclo de canal amplo de queda. Aqui, ó, os compradores sofreram uma grande pressão vendedora, que soltou uma ignição a partir daqui, e agora está tendo uma aceleração aqui, tá, pessoal? Ó, então vamos o quê? Vamos vender com eles, tá? Bom, aqui, pessoal, esse candle aqui, ó, é um candle de descanso, tá? O que que mostra? Ó, ele mostra que os vendedores, né, tentaram descer a partir daqui, né? Mas a princípio os compradores venceram, né, a briga, né? Então é um candle de, no caso de, é um candle de reação, tá? Compradora, tá? E ele acabou vencendo esse movimento a partir daqui, tá? Porém, os vendedores, né, eles interferiram com uma forte pressão. Isso me fez acreditar que era um candle de descanso, né? Mas a gente percebe que não é um candle de descanso, tá? Essa região é uma região de suporte, né? Que apesar de ter rompido lá a região, ele definiu um novo parâmetro, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou aguardar, tá? Se ele me der uma chance, eu vou fazer uma operação. Já ficou arriscado, tá? Mas eu ia comprar, certo? Então vamos lá, ó. Uma grande pressão vendedora, né? Chegando nele. Já querendo reverter o movimento que era para ter sido já revertido a partir daqui, tá? Compradores aqui estão sendo surpreendidos, ok? E o vendedor está entrando com tudo aqui, ó, tá? Então vamos recuperar esse loss. Ó, então esse candle aqui, ó, esse primeiro candle vermelho que surgiu, né? Que a gente achava que ele ia ser um candle verde, que ia buscar lá a região de resistência.
né? Ele é um candle formador de estrutura, tá? Então ele é um candle que está formando uma estrutura, né? Que já vem daqui de trás. É, ele sofreu um forte impacto aqui também, ó, né? No caso, os compradores, né? Estavam tentando vencer e ao mesmo tempo ele tem a característica também, né? De ter aí, no caso, de reação, tá? Ao mesmo tempo que ele é de estrutura, ele é de reação também, tá? E agora a gente vê, ó, um engolfo acontecendo aqui, né? O movimento, esse candle engolfando todo esse movimento anterior aqui. Mas eu não tô aqui, tá? Pra gente poder bater a meta rápido, tá? Tem uma negação aqui? Tem, ó. Não é uma negação assim tão expressiva, tá? A ponto assim de interromper essa tendência, tá certo? Então vamos aguardar, tá? Para ver. Ó, agora a gente vai pro GBP/USD. GBP/USD. Tem a marcação que eu fiz na parte da manhã ali, ó. Vamos lá. Ó, o gráfico ele está trabalhando aqui, ó. Temos uma região onde ele já rompeu esse ponto, tá? Aí ele vem, faz uma correção. Aqui tá pintando o final de movimento, simbolizando aí uma figura gráfica, tá? Que ele tá criando aqui, ó. Aí nós temos uma pergunta, né? Será que essa figura gráfica ela vai continuar a movimentação dela? Ou será que, né, eles vão acabar aí perdendo a briga? Vai aparecer um candle de reação aqui, né? Nesse momento. Vamos ver. Olha lá, teve a correção, certo? Como o protocolo já indica pra gente, né, que aqui tem que existir uma correção. Movimento comprador está se dirigindo para a área de equilíbrio dessa figura gráfica. Ó, temos um ponto aqui atrás também que é bem interessante, ó. Falhou, pessoal. O movimento acabou falhando, tá? Então nós aproveitamos essa falha, tá, para poder fazer uma compra. Mas a nossa mão era uma mão de vendas, tá? Então você está assistindo aqui o canal Augusto Opções Binárias. Estamos na sessão da tarde, tá? Fazendo as operações. Euro SD, olha só o Euro SD, né? Teve uma falhinha aqui, ó. Olha uma região bem interessante, né, para se operar, ó. Mas a gente chegou no momento errado nela, tá? Então assim, eu tava conversando hoje de manhã cedo, né, com o Carlos. Falei, Carlos,
naquela entrada minha que eu fiz no período da manhã lá onde houve um empate, eu percebi, né, no estudo do Loss eu percebi que eu cheguei no momento errado no gráfico, eu tinha que ter chegado um minuto antes para dar entrada, fazer a entrada, né? Teria que ter tomado a decisão um minuto antes. Depois, eu estudei depois aquele momento, né? E não tinha como fazer a entrada pelos próximos 10, 15 minutos, tá? Então, eu aproveito aqui a oportunidade que eu tô tocando nesse assunto aqui com vocês, tá? E reforçar com vocês sobre isso, tá? Tente estudar o antes, o durante e o depois dos seus loss para você entender é, sobre a didática de você ter parâmetros para poder recuperar o teu loss, ou para você entender que mesmo que você ficasse 10, 15 minutos no gráfico, você não teria condições de recuperar aquele loss, entendeu? É uma coisa, é um detalhe que é muito valioso, mas que nenhum trader ensina isso, tá? Olha aí, nenhuma aceleração, uma indecisão, tá? Tá vendo? Não tem como mais operar, a gente já perdeu o momento, né? Então por isso eu vou abrir de novo o GBP/USD, tá? Olha o GBP/USD. O que que tá rolando aqui no GBP/USD? Ele tá fazendo possivelmente um rompimento da estrutura, tá? Olha aí. Só aguarda, só aguarda, só aguarda, ó, ó, ó. Vamos com eles. Peguei bem posicionado, tá? Qual é a nossa expectativa, tá, pessoal, sobre essa entrada? É que ele pelo menos cria aí mais um candle de desaceleração ou um candle de final de movimento comprador, tá? Simples assim. Apesar do contexto não tá batendo para que isso aconteça, né? Então logo eu prefiro que ele continue o movimento, né, da tendência. Ó, briga frenética e perfeito, olha lá. Ele fez justamente o que o contexto não estava batendo, né? Ele fez o que realmente teria significado de fazer, que é um candle de tendência. Olha aí, é um candle de tendência e desacelerando, tá? Beleza? Olha aí. Então eu esperava o quê, né? Ah, um candle de final de movimento. Ah, um candle de desaceleração. Mas ele superou as minhas expectativas. Ele se tornou um candle mais forte ainda, né? Um candle de continuidade, né? E por que que ele fez isso? Porque aqui não tem contexto para poder criar aqueles dois cenários que eu falei para você, que é o desaceleração, né? Ou freada brusca, enfim, ou um final de movimento, tá? Então batemos a nossa meta com tranquilidade, tá? E não esqueça, pessoal, deixa aqui, tá? Deixa uma nota de 1 a 10 para mim saber certinho quanto que eu tenho que ajustar o meu áudio aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui os estudos.
Ó, aproveitando aqui, ó, eu quero que vocês observem esse cenário. Ó. Olha aqui. Essa aqui é uma região, tá, de resistência. Tá? Então, o que, que eu observei? Um candle aqui, ó, que rompeu essa região, tá? Com alguns pips. E ele é um candle de impulsão, tá? E de grande volume, tá? Então, logo depois do final de movimento, eu interpretei, ele já está na região de resistência, então o que, que custa ele fazer já uma continuidade dessa tendência que iniciou a partir daqui? Por que, que eu fui nessa lógica? Porque a tendência estava estreita, tá? De queda, ó. A tendência estava estreita de queda. Então eu já imaginava que ele desceria a partir daqui, mas não foi do jeito que a gente quis, tá? Então foi nessa lógica, analisando candle por candle e a tendência estreita também, dando aval para a gente poder fazer isso, né? Porque aqui é um descanso, tá? Ele descansou aqui, tá? Perfeito. Aí o que, que eu fiz? Eu aguardei o movimento subir, se realmente ele vai reverter, né? E, e aguardava até que um candle comprador chegasse até essa região. Ele chegou, né? Mas aí houve o quê? Houve um candle de reação vendedor, tá? Ou seja, o que era comprador acabou perdendo a briga, né? Dessa tendência, tá? E aí apareceu o candle de reação vendedor, que é um candle que ganha a briga, tá? Do movimento de repente, né? E logo esse candle também, ele também tem um outro papel, que é o candle formador de estrutura. Então ele interliga essa estrutura aqui de trás com a reação vendedora, tá? E me dá aval para poder fazer a venda aqui, tá certo? Então, logo de tendência estreita, eu entendi o loss que eu tomei aqui e entendi que ele está descendo agora em amplitude, tá? Vamos lá? De tendência estreita, ele se transforma em tendência de baixa ampla. Ampla, ok? Nós temos aqui um candle de reação vendedor, tá? Então nós temos um CRV, nós temos um CRV aqui que também ele também está combinado, tá? Com um CFE, tá? Ou seja, candle de reação vendedor, ele reverte o movimento com também um candle formador de estrutura. E ele forma essa estrutura de LTB superior. Né? Então ele confirma, na verdade, a estrutura. Né? E aí a gente entra com tudo. Tá? E esse loss que a gente tomou aqui, ó, ele também contribuiu para que a gente tomasse essa decisão. Tá certo? Então, que nem eu estava falando para o Carlos. Carlos, nós temos um método de estudar o loss que nenhum outro trader ensina. Eu sei se aquela entrada que eu fiz, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 minutos antes para mim poder vencer aquela operação, ou se eu poderia fazer no minuto seguinte, no segundo minuto seguinte, no terceiro, no décimo, ou assim por diante, tá? Então sempre quando vocês verem eu tomando um loss, você entenda o seguinte: o Augusto também tem uma metodologia de estudo do loss que ninguém ensinou para ele. Se ele tivesse aprendido quando ele começou a seguir uma reta na opções binárias, ele teria aprendido muito rápido a operar. Tá? E é isso que às vezes atrasa você. Às vezes você compra um curso e você só vai adiante no curso, achando que você está aprendendo. E você não está aprendendo estudar
o problema que está impedindo você de não ser consistente mesmo aprendendo todas as etapas do curso. Entendeu? Mas precisa saber aprender, tá? Então, mais à frente eu quero transmitir isso para vocês de maneira didática. Esse estudo do Loss, que isso vai te fazer assim, qualquer pessoa que aprenda opções binárias, ela vai aprender na metade do tempo, tá? Previsto para ela poder absorver tudo. Só dela conhecer essa metodologia, tá? Então aguarde que mais à frente eu vou ensinar. Isso vai ser muito bom. A gente vai abrir o olho de muita gente no mercado, tá? Então beleza, ó. Fizemos a recuperação do loss. Essa é uma entrada de recuperação, tá? E fomos para a moeda GBP-USD, ok? No GBP-USD estávamos em um cenário de queda na macro, tá? Porém, eu estava trabalhando dentro dessa região. Tá? A minha análise ela estava totalmente voltada a trabalhar aqui, ó, dentro dessa movimentação que você está vendo aqui, ok? Porém, eu entendi que foi estabelecido um novo parâmetro, tá? O gráfico vem, ele faz um rompimento da região, mas ele não prossegue novamente e ele deixa um novo fundo, tá? Então, ou seja, nós temos o suporte e temos um novo suporte. Esse novo suporte, ele é criado nesse instante aqui que você está vendo, tá? Com esse candle aqui, ó, esse CFE, tá? Esse candle aqui, ó, ele é um candle formador de estrutura, tá? Então, nesse momento, o CFE, ele cria, tá? O candle formador de estrutura, ele cria um novo fundo, um novo suporte, tá? Aonde o gráfico vai, vem, respeita novamente, tá? E aqui, ó, a gente vê uma falha de movimentação vendedora, tá bom? Ó, então vamos lá, vou puxar a setinha para cima, tá? Aparece uma falha de movimentação vendedora. Augusto, mas por que uma falha de movimentação vendedora? Como assim? Explica para mim, né? Pessoal, a gente está entendendo, ó, tendência macro de queda aqui, tá? Nós estamos dentro de um canal de baixa. Ok? É obrigação do gráfico continuar perpetuando o ciclo de queda. É obrigação, mas houve uma falha nesse momento no micromovimento. Falha de movimentação vendedora. E eu, com o olhar de águia, não poderia ter perdido a oportunidade, tá? Logo que depois aparece esse candle aqui, ó, tá? Eu entendo, né, que esse candle aqui, ele é um C, ó, ele é um candle formador de estrutura, tá? Então, ele está formando uma nova estrutura. E aí sim, né, aparece a falha de penetração de estrutura. Vamos lá. Falha que é o que eu venho ensinando para vocês, né, nos vídeos anteriores. Esse candle, ele define uma nova estrutura e aí aparece a falha de penetração de estrutura e aí sim, quando acontece isso, você pode esperar que vai ter quebra de estrutura, como você está vendo aqui na região, e gênese de movimento, tá? Tá certo? Então, olha que entrada linda, pessoal. Olha que entrada linda, né? Pegando assim bem no pavio aqui, ó, com margem, né? Para poder fazer esse gain lindo que você tá vendo aqui, ó, tá? Beleza? Então, ok.
Aí, pessoal, o que que nós fizemos aqui? Operamos na gênese de movimento. Vamos lá? Era um canal de baixa que aconteceu uma FPE. E esse candle aqui, tá? Esse candle, ele definiu, né? Ele é um candle, ele é um CFE, é um candle formador de estrutura, tá? E aí, o que que aconteceu? A FPE, CFE mais FPE, tá bom? E aí depois vem QDE, e depois vem GM, que é a gênese de movimento. E o que que nós estamos operando na gênese de movimento? Uma tendência estreita de alta. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, candle de impulsão, tá? Nós temos outro candle de tendência. E aqui nós temos um candle também de tendência, mas desacelerando, tá? Que era o candle que a gente já estava lendo no meio da nossa operação. A gente não tinha obrigação de ler esse candle. Mas por que que eu resolvi ler? Eu falei assim para vocês, ó, pessoal, eu só preciso de um candle de final de movimento ou um candle de desaceleração. Compradores para poder vencer. Por que que eu falei isso? Porque o gráfico ele tinha feito a quebra de estrutura, a gênese do movimento era uma tendência estreita de alta, e aqui, ó, não tinha contexto para que ocorresse esses dois cenários, tá? Não tinha. Aqui sim talvez poderia ter o contexto ou aqui, tá? Tá vendo? Então o que que ele fez? Ele fez justamente, né, nenhum desses dois. Ele fez um candle de tendência com característica de desaceleração, tá? Olha lá, agora sim aparece uma indecisão e um final de movimento, tá? Porque está aqui na região correta de surgir esse candle, tá? Tá vendo? Aqui é o local certo que surja esse tipo de candle, tá bom? Então, tem cenários, né, que você já vai já entender tudo o que, que vai acontecer dali para frente, tá? Não é que você é vidente, tá? Não estou falando para você se tornar um vidente de opções binárias, tá? Que você trabalhe com uma bola de cristal aí do lado do seu mouse, não é isso não, tá? É que você vai estar tão habituado a fazer as entradas porque você já analisou tudo, você já sabe o que vai acontecer depois, tá? E tudo isso tem ligação naquele estudo do loss que eu falei para vocês, tá? Ó, estudo, estudo do loss, tá? Aqui você tomou loss nessa parte do gráfico. Quero que você entenda isso, tá? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, gain, gain. E eu vou dividir essas partes agora, tá? Olha só, o estudo do loss ele envolve o quê? Vou mostrar para você.
o estudo do loss, ele pode refinar sua visão. É claro que ninguém quer fazer isso, ninguém quer pagar o preço nisso, tá? De ficar estudando uma coisa que já aconteceu, que foi negativa. O ser humano tem tendência a apagar isso, de fugir disso. Falar, não, eu quero esquecer isso. Mas em opções, se você frequentar o nosso canal, você vai ter que aprender a lidar com isso e a gostar disso, tá? Então, olha aí. Vou escrever em branco, né? Claro, né? Ó, passado, presente e futuro. O estudo do loss, ele refina sua visão no passado, no presente e no futuro, para que você possa recuperar um loss, antecipar um movimento ou entender qual será o próximo movimento que vai acontecer. Tá? Então vou escrever aqui, ó. Antecipar o loss, tá? É um dos benefícios, tá? Antecipar o loss. Deixa eu ver. Prever o próximo movimento ou evitar que impeçam, não sei se é assim que escreve, que, que eu vou colocar outra palavra aqui, cometer erro que elimine a sua possibilidade de sair positivo nas operações. Então, isso daqui, pessoal, é algo que eu nunca vi nenhum trader ensinar isso, tá? Isso aqui eu estou materializando no meu material aqui, que em breve, né, mais à frente, ele pode ajudar muita gente. Tá? Então, estudo do loss, onde você toma o teu loss, tá? Você tem a oportunidade de entender que você poderia, um minuto antes, ter feito a entrada e saído positivo, ou depois, um minuto, dois, três, quatro, daqui 5 minutos você poderia recuperar o loss, tá? Ou daqui 10 minutos. Ou você teria que mudar o par de moeda para poder fazer a recuperação no outro par de moeda. Tá? Então ele te mostra como antecipar, como prever o próximo movimento, como evitar cometer erros que eliminem a sua possibilidade de sair positivo e também, tá? Quando você perdeu o seu time de entrada. Ficou menor? Ficou menor, mas eu vou frisar em amarelo aqui. O que eu quero dizer para você, ó? Tem muita gente que vai operar, mas já perdeu o time da entrada. O que você vai continuar fazendo ali se nos próximos 10 minutos você não vai ter chance nenhuma de operar? Tá entendendo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Quantas e quantas vezes você entrou no gráfico, você falou assim, eu vou fazer a entrada ali e vou fazer o gain. E deu loss. Aí, daqui 5 minutos, você entrou e deu loss de novo. Daqui 10 minutos, você entrou e deu loss de novo. Você parou para pensar que você poderia ter antecipado tudo isso? Fala assim, ó, aqui, nos próximos 20 minutos, eu não tenho mais como ter chance nenhuma de fazer um gain. Por isso, eu vou abrir outro par de moeda. É isso que eu quero mostrar para você. Que muitos dos loss que você confiou naquele par de moedas, você poderia ter evitado. Por quê? Porque você precisa entender a fórmula do estudo do loss, tá? Que envolve passado, presente e futuro. Mas você precisa saber como você deve estudar isso. Não é de qualquer jeito. Tem uma metodologia. E isso não é ensinado por nenhum trader do mercado. Imagine se você pudesse estudar o teu loss e entender que se em um minuto antes você
se você entrasse, você teria um gain. Ou no minuto seguinte você teria um gain depois daquele loss. Você precisa saber como você vai fazer isso, entendeu? E eu pretendo mais à frente repassar para vocês isso. Isso vai colocar pessoas do zero, aprendendo opções, a aprender o que uma pessoa levou 2 anos para aprender, ele vai aprender em 1 ano. O que levou 5 anos, ele vai aprender em 2 anos. Tá? O que vai demorar 1 ano para aprender, vai aprender em 5 meses a ter consistência. Tá? Então é isso aí. Então, aguarde então o retorno de vocês, tá? Me dê a nota no comentário de 1 a 10, como tá chegando o áudio, para que amanhã eu já possa começar já corrigindo esse problema aí de volume, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.